nunca mais vi. Existe, Desculpa, não, mas aqui já está valendo, já está tudo certo. Eu creio, né, até perante a palavra, que assim como um homem precisou ser carregado, né, por 4 até Jesus, porque ele não tinha condições de chegar em Jesus, eu acredito, né, de todo o coração, que tem inúmeras pessoas que elas só vão conseguir chegar num lugar como esse, numa igreja realmente carregada. Né? São pessoas que foram muito feridas pelo mundo, pela sociedade, pessoas que experimentaram rejeição, perdas, lutos, falências, fracassos, derrotas, e não tem força, né? Se a pessoa tem uma família que tem uma estrutura, que pode de repente ali pagar um médico, pagar um psicólogo, investir na pessoa para que ela possa se levantar, ok, mas quem não tem? Quem não tem condições de procurar um médico, um psicólogo, não tem nada, e aí? A pessoa não toma um remédio, uma vitamina, uma coisa, ela vai se enterrando, né? Eu e meu pai uma vez visitamos, eu nunca vou me esquecer, um senhor aqui em Canelinha, que ele era empresário, não vou lembrar o nome dele, também não vem ao caso, né? E esse cara tinha quebrado, né? O cara quebrou e não se levantou mais, né? A gente vê depoimentos aí de empresários famosos hoje que o cara quebrou 3 vezes, se levantou e hoje o cara está bem. O próprio pastor Silas Malafaia, que é um pastor super famoso, ele conta nos testemunhos dele que ele quebrou umas 3 vezes. Né? Mas tem gente que quebra uma vez só e nunca mais levanta. Mas entendeu? Esse Silas quebrou porque tinha empresa? Eu creio que eram empresas, né? Eu creio que eram empresas. Ele conhece ele sempre como pastor Sim. e genro de pastor, né? Sim. Mas ele teve negócios, né, que ele montou. Agora eu não me lembro se... até li uma autobiografia dele, mas na autobiografia não me lembro dessa parte. Mas eu já escutei mensagens dele que ele compartilha, que ele teve experiências de quebra. Agora, se era alguma coisa relacionada ao meio cristão, gospel, evangélico, ou se era ligado a empresarial, eu não sei dizer. Mas quantos depoimentos de empresários famosos, né, que quebraram e levantaram, mas nem todo mundo consegue. Tem gente que quebra e não levanta mais. Né? Então, eu creio que hoje eu vim para cá decidido. Né? Se para nós hoje estamos aqui recebendo uma visita ilustre que é o irmão Carlos, né? Mas caso contrário eu ia propor para vocês, para a gente lembrar aqui entre nós, procurar puxar na memória alguém, até nessa condição que a gente acabou de citar aqui, alguém que a gente poderia sair e resgatar essa pessoa. Né? É verdade. Porque nós que estamos aqui, creio que estamos no caminho, né? Assim eu creio. Né? Mas tem pessoas que estão lá fora realmente precisando de um resgate. Né? Então, nós não vamos fazer isso hoje, mas daqui a pouco nós vamos se organizar melhor. Né? Se organizar melhor. Creio que a gente está passando um tempo ainda de fortalecimento, alinhamento, mas é uma coisa a ser feita. Né? E aqui, esse espaço aqui sempre está disponível, irmão. Sempre. Ele montou uma pizzaria aqui, né? Mas a pizzaria só abre a partir de terça-feira. Aí segunda-feira... De terça a sábado eu trabalho. Pizzaria delivery, né? Só entrega. Bom. Vamos aí na luta que nem isso. Na luta. Na peleja. Os tempos estão assim... Sim. De tempos assim, você ter que fazer algo, inventar algo para dar uma renda. Para dar uma ajuda, né? Agregar. Porque está apertado. Tá difícil. Tão caro as comidas. Tá tudo muito difícil. Tá tudo difícil. A carne mesmo, né? Sim. Amém. Só vou aproveitar o gancho. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas só vou aproveitar o gancho aí do irmão Carlos para compartilhar com vocês assim bem rapidamente. Recentemente Deus me deu uma palavra para a liderança. A gente reuniu toda a liderança de Canelinha e a liderança de Tijucas, né?
E eu não gosto de ficar repetindo palavras, então Deus já sabe como é que eu sou. Então Ele me deu uma palavra para Canelinha e uma palavra para Tijucas, embora que nós somos uma única igreja, né? A gravação está ali, todo mundo pode ouvir as duas, né? Mas a palavra que Deus me deu lá em Tijucas foi sobre Ageu, né? Quando o povo tinha retornado para Jerusalém depois do exílio babilônico, quando eles ficaram presos ali aproximadamente 60, 70 anos. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles deveriam priorizar as coisas de Deus, a construção do templo de Deus, né? E o que eles fizeram? Eles começaram a priorizar as casas deles. Começaram a priorizar primeiro a casa deles para depois a de Deus. E aí Deus levanta o profeta Ageu para dizer para eles, né? Vocês estão preocupados com as vossas casas apaineladas? Apaineladas eram casas luxuosas, casas ornamentadas, né? Estão preocupados com a casa de vocês enquanto que a minha casa está deserta, né? E ali o profeta vai dizer, né, que vocês semearam muito e recolheram pouco, né? E o pouco que sobrou é como um saquetel furado, né? O que é? Como fosse um bolso furado que o dinheiro entra e sai, você nem vê para onde é que foi o dinheiro. É mais ou menos isso que o profeta está dizendo. Naquela ocasião ali, isso estava acontecendo porque ele estava deixando as coisas de Deus em segundo plano, né? Então essa passagem, para nós nos dias de hoje, ela serve como uma reflexão. Será que realmente eu estou priorizando, né? Porque a palavra de Deus não muda. Deus disse, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então Deus nunca mudou. Então isso é um questionamento que a gente tem que estar sempre fazendo, né? Se a gente tiver convicção que a gente realmente está priorizando o reino de Deus e a sua justiça, pode ter certeza, a questão das nossas necessidades, elas serão supridas. Elas serão supridas. Mas dia ou menos dia, né, Deus não faz tudo no nosso tempo, do nosso jeito, porque como todos nós aqui estamos numa caminhada de fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, se a sua alma retroceder, eu não tenho prazer nele. Então Deus quer nos tornar homens de fé. E não tem como a gente se tornar homens de fé sem ser provado na fé. Então, às vezes, Deus realmente ele leva a gente no limite, ele faz a gente passar pelo estreito, parece que a provisão não vai chegar, né? Parece que está demorando e nunca chega. E tudo isso, Deus nunca perdeu o controle, né? Ele está ali testando a gente, né? Para saber até onde que a gente é capaz de ir. Né? Pedro, ele deu uns passinhos ali sobre as águas, né? Se ele não tivesse olhado para a força do vento e para a força do mar, com certeza ele tinha andado muito mais, né? E Deus ia deixar, porque Deus quer ver a gente andar sobre as águas, né? E o máximo que a gente pode. Mas se ele perceber em algum momento que a gente vai afundar, ele sempre vai estender a mão, né? Ele vai estender porque ele não quer perder a gente. Mas enquanto a gente estiver conseguindo andar sobre as águas, ele vai dando corda, porque ele quer desenvolver isso em nós, né? Homens de fé, né? Porque então, basicamente é isso. Se a gente estiver em dia com Deus e as coisas parecem que estão demorando, ele só está testando nossa fé. Está nos provando, né? Mas a gente tem que se certificar se realmente a gente está priorizando o reino dele, né? Porque se não tiver, Isso aí... serve de lição, né? Ensinamento, né? Exatamente. Né? Sim. Muito. Porque assim a gente... Puxa vida, já estou puxando o assunto que é... Não, irmão Carlos, aqui tem liberdade, não existe. Eu até peço perdão para vocês, porque existe uma liturgia que está tão incrustado na alma do crente que a gente não, muitos de nós já não sabem mais fazer as coisas se não for com um começo, meio e fim, né? Que nem vai num culto, alguns já estão habituados, não vai ter uma palavra de abertura, vai ter 3 louvores, depois vai ter uma palavra de oferta, depois o pastor vai pregar e vai encerrar o culto. Então isso aí é mais ou menos um cronograma, é uma forma, uma metodologia que Deus nos deu, até porque a Bíblia diz fazer tudo com decência e ordem, né? Mas isso não quer dizer que é uma regra. Deus ele tem e precisa ter liberdade para quebrar as nossas formatações quantas vezes ele quiser, né? E para uma célula como essa não é diferente, né? Então fiquem à vontade. Continue, irmão Carlos. E que bom que seu irmão está aqui hoje, então muito feliz com a sua presença. Também eu penso assim, até desculpa por muitos, que é um ensinamento que ele está nós encostando
ó, vocês estão aqui sob pressão e tem que aprender, porque senão a coisa... Isso que o irmão Carlos está falando remete a uma outra situação, que é o seguinte: todos nós aqui fomos escolhidos por Deus e para cumprir uma missão, que é a missão de ir e fazer discípulos, né? E só que o que acontece? Isso não é tão simples assim, né? Para poder alcançar as pessoas que Deus espera que a gente alcance, nós precisamos passar por um treinamento. E o que as pessoas hoje chamam de deserto, né? Ah, Jesus foi levado para o deserto. Mateus capítulo 4 diz que ele foi levado para o deserto, antes de começar o ministério dele. E assim como Jesus, nós também somos levados para o deserto. Agora, uma coisa que muita gente não entende do deserto, que o deserto não é um lugar onde Deus nos leva para nos matar. O deserto é um lugar de treinamento. E às vezes Deus vai nos treinar na escassez. Eu vou pegar o exemplo da escassez, que é o assunto que veio aqui em pauta, né? Deus vai nos treinar na escassez, né? Tem um camarada na Bíblia, que todo mundo conhece a história dele, José do Egito. Esse cara foi escolhido por Deus para praticamente governar o Egito num período de 7 anos de fome, né? De escassez. Foram 7 anos de escassez. Então, para poder chegar onde ele chegou, ele ganhou um nome, né, do faraó chamado Zafenat-Paneah, que significa administrador de causas impossíveis. Então, para o cara ser considerado um administrador de causas impossíveis, ele foi treinado para causas impossíveis. Só como é que foi o treinamento dele? Vamos lá. Primeiro, foi rejeitado pelos próprios irmãos. Segundo, os irmãos dele lançaram ele numa cisterna para morrer. Terceiro, venderam ele para uma caravana de Midianita. Quarto, o cara foi trabalhar de empregado na casa do Potifar. A esposa do Potifar tenta levar o cara para a cama, alega que ele assediou ela e o cara vai parar na cadeia. Aí, lá na cadeia, ele revela o sonho de 2 pessoas. Ele diz para um deles que ia ter restituição no cargo. Só quando tu sair dessa cadeia, lembra-te de mim. O cara se lembrou dele? Não lembrou, deixou ele lá mais 2 anos preso na cadeia. Então, quer dizer, olha o treinamento que o cara passou, só desgraça, para depois, lá na frente, Deus colocar ele no lugar de honra. Então, nós não é diferente. A gente está sendo o tempo todo treinado, né? O tempo todo treinado para aquilo que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. E uma coisa que eu tenho visto, normalmente, não é que é uma regra, mas normalmente a pessoa que não foi treinada na escassez, estou pegando isso como exemplo, porque não é o único, né? Poderia falar aqui de enfermidade, de outros tipos de prova, né? Mas vou pegar a escassez. Geralmente a pessoa não tem compaixão e misericórdia da pessoa que está passando pela prova, né? Geralmente a pessoa vai assim, esse cara aí, que se ferre. Provavelmente ele está nessa situação aí porque o cara, ele é um pecador, ele é um drogado, ele é um vagabundo, ele é um sem vergonha, então tem mais é que se ferrar mesmo. Tem mais é que... Um cristão não pode pensar assim. O cristão, ele tem que ter compaixão. Jesus, a Bíblia diz que ele era cheio de compaixão. Ele se movia de compaixão. Se Jesus era cheio de compaixão, como é que nós vamos ser cheios de pedra? Né? As pessoas estão passando necessidade lá e que se ferre. Né? Não está certo isso, né? Então, às vezes, Deus nos leva para uma situação de deserto para transformar algumas coisas dentro de nós que precisam ser mudadas, né? Eu passei e estou passando por uma experiência que não foi nada fácil, né? Que é receber o meu sogro e minha sogra para morar na minha casa. A Bíblia diz, né? Deixará o homem pai e mãe, unirá a sua esposa e será uma só carne. Então, perante a Bíblia, eu tenho que deixar pai e mãe, né? Mas eu passei pela fase de deixar pai e mãe e agora tive que trazer o pai e a mãe da minha esposa para morar na minha casa. Então, aí tu vai perder a tua privacidade, né? A tua casa agora já não é mais tua, ela é compartilhada, né? E uma série... Agora tem uma cuidadora também, mais uma pessoa na minha casa. Então, toda a rotina da tua casa muda, né? A geladeira é compartilhada, tudo... Então, uma série de situações que dar um grito com a mulher, ela tem que olhar? Que tu é treinado, né? Para realmente viver o amor de Deus, né?
viver o amor de Deus. Então Deus, ele faz isso, ele nos coloca em situações para moldar o nosso caráter, que ele quer nos transformar por dentro, até que a gente fique parecido com Jesus. Olha, dá um trabalhinho para Deus, hein? Porque vamos falar a verdade. Todo mundo é anjo, dizia um pastor, né, muito conhecido aqui no Brasil, que todo mundo é anjo até arrancar a primeira pena, né? Então todo mundo é anjinho, mas arranca a tua pena, mexe na tua ferida para ver se tu vai continuar sendo anjinho, né? Então, às vezes, quando alguém toca na nossa ferida, a gente acaba descobrindo que a gente não é tão anjo assim. E que a gente depende da misericórdia de Deus, né? Da graça de Deus. Mas Ele não desiste de nós, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te dar graças, Pai, porque sabemos que o Teu Espírito Santo já está aqui conosco. Queremos Te agradecer porque o Senhor marcou esse encontro, Pai. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido e tem nos dado a graça, Pai, de perseverar no Teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Teu Espírito Santo flua nesse lugar, que o Senhor quebrante os nossos corações e que o Senhor nos conduza, Pai, ao centro da Tua vontade, Pai. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo, e ministre aos nossos corações nessa noite, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, eu não toquei muitas vezes essa música, mas vamos lá. Essa música ela tem muito a ver com o Salmo 23, o último versículo diz, né? Certamente que bondade e misericórdia me seguirão e me alcançarão todos os dias da minha vida. Então, o mundo ensina que você tem que correr atrás da máquina, que você tem que fazer, tem que produzir, tem que acontecer, né? E não é errado, né? A Bíblia diz, né, que o diligente vai sentar diante de reis. No entanto, a Bíblia também diz que bondade e misericórdia nos seguirão e nos alcançarão. Então, se eu estiver no centro da vontade de Deus, pode ter certeza, a bondade vai me alcançar. Quantas vezes eu trabalho com vendas, irmão Carlos aqui também, eu sei que talvez ele vai ter experiências como essa que eu já tive, de muitas vezes você passar ali uma semana e não consegue vender, as portas parecem que estão fechadas, de repente você abre ali o teu telefone, recebe um telefonema, um WhatsApp e vem um pedido ali que de repente salva o teu mês, né? Se isso não é Deus, o que mais é, né? Então Deus faz essas coisas, né? Isso mostra que realmente a bondade nos alcança, né? Amém? Amém. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Tua palavra diz que ainda que sejamos infiéis, Pai, o Senhor permanece fiel. Porque o Senhor não pode negar a si mesmo, Pai. Tu és um Deus de aliança, Senhor. Embora que os outeiros tremam, embora que os montes se movam, contudo a aliança que o Senhor tem conosco, ela não pode ser removida, ela não pode ser abalada, Pai. Porque tu não és como o homem, Senhor. O homem é falho e pecador, Senhor. Nós somos falhos e pecadores, mas tu és um Deus santo, Pai. Um Deus que é fiel, Senhor. Um Deus que é justo. Um Deus que é longânimo, bondoso, misericordioso, que não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, Pai. A tua palavra diz que como está longe o ocidente do oriente, Pai, o Senhor afasta as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de um filho, o Senhor torna a se apiedar de nós, porque o Senhor conhece. O Senhor lembra que a nossa estrutura é feita de pó, Pai. E como o Senhor sabe perfeitamente que a nossa estrutura ela é feita de pó, a tua palavra diz que nós somos barro e tu és o oleiro, Senhor. Quando o Senhor se lembra que nós somos feitos de barro, o Senhor torna a dizer: ah, meu filho, está aqui a minha mão, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não te preocupes, porque a sua queda, o seu tombo, o seu fracasso, o seu pecado, a sua falha nunca será surpresa para mim. Às vezes nós achamos que vamos surpreender a Deus em alguma coisa, como se Ele não fosse um Deus onisciente. Tudo que somos, tudo que já fizemos, tudo que erramos, tudo que ainda vamos errar,
Ele sabe tudo. Ele sabe todas as quedas que nós ainda teremos. E ainda assim Ele não desiste de nós. Ele não nos desampara. A sua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E que são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Grande é o seu amor. Sua palavra diz ainda que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora seremos salvos da sua ira. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós preferimos crer, Pai, que Tu és o amor encarnado, Pai. Tua palavra diz que Tu não é apenas um Deus de amor, mas que Tu és o próprio amor, Senhor. Nós não conseguimos crer, Senhor, num Deus justiceiro, um Deus que quer o nosso mal, um Deus que não tem misericórdia, um Deus que não se compadece. Não, nós cremos um Deus cheio de amor, de bondade, que está sempre pronto a nos dar uma nova chance, Pai. Por isso nós Te celebramos nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele? Amém. Recebe o nosso louvor, Senhor Jesus. Glória a Deus.